Olá, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o engenheiro Luiz Henrique, eu que sou administrador aqui do canal. Aproveita aí, curte, se inscreva e também comente, tire todas as suas dúvidas. Você está sendo ministrado na mentoria que é a mais completa a respeito de como elaborar o verdadeiro laudo estrutural predial, tá? Inclusive laudo para envidraçamento de sacada, já está tudo englobado. E depois o laudo para retirada de parede, reforma de apartamento, tá tudo junto, tá tudo junto. Então vamos lá, esta é a quarta aula. Ó, é uma aula atrás da outra, Nós acabamos de falar sobre o levantamento fotográfico. Agora nós vamos começar a montar o laudo. Já fizemos o levantamento fotográfico. Você está aí de posse do laudo que você adquiriu. Se você não adquiriu, está aqui embaixo, aqui no link da descrição do vídeo, certinho. Se é o laudo de envidraçamento de sacada ou se é o laudo predial, não sei qual que você adquiriu, tá? Então vamos embora. Agora nós vamos começar a montar o laudo. Se você pegar, ó, dá uma olhadinha aí na primeira página. A primeira página já vai aparecer lá em cima quem é você. Então, por exemplo, eu falo para você, vai fazer o Ctrl V e Ctrl C. Aí aparece o meu nome, aí você vai colocar o seu nome, você vai colocar o teu registro nacional, você vai colocar o teu CREA, você vai colocar o teu endereço, certinho, bonitinho, tá? Aí depois vem o logotipo. Eu falo para todo mundo, coloca um logotipo de fundo branco. Por quê? Porque quando você for imprimir ou mandar para o cliente, é muito mais agradável. Isso é uma recomendação minha, mas se o teu logotipo for de fundo escuro, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ali embaixo no rodapé tem uma frase minha de efeito que eu coloco: somos referência em laudo estrutural, e eu pego o meu logotipo e coloco ele menorzinho. Dá uma olhadinha aí. Aí você começa a reparar, todas as páginas vão seguir uma numeração, tá? A segunda página, você vai ver a descrição certinho, bonitinho, a localização da obra, do contratante. E aí eu coloco lá, laudo de avaliação estrutural ou laudo estrutural predial, eu coloco, tá bom? E embaixo eu coloco a RT. Coloco a identificação do órgão, se é o CREA de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, tudinho bonitinho, de Santa Catarina, aí eu coloco. E na página 3, que você vai ver, tem o sumário. O que é o sumário? É onde a pessoa, ela vai, cada item que vai constar no laudo, você está seguindo aí, cada item que consta no laudo, já tem, por exemplo, essa marcação, qual que é a página dele? Onde ele está? Então, está lá na página 10, na página 30, 40, 50, 100, e aí assim sucessivamente, tá? E na próxima página, que aí já começa, que é a introdução. Para que você foi chamado? Você foi chamado para quê? Para emitir o parecer técnico. E através desse parecer técnico, você vai colocar ali. São esses dizeres que estão aí. É que você vai apresentar as patologias, as condições de suporte, porque quando você faz o levantamento fotográfico, aí agora você vai começar a dizer, você vai dizer sobre a respeito da qualidade da manutenção, se tem manutenção, se não tem manutenção, aí você vai dizer depois se a estrutura ela corre risco de desabamento, não corre risco de desabamento, você vai classificar as patologias conforme o risco, tem risco crítico, o regular e o mínimo. O crítico, que você já vai orientar, que já tem que sofrer intervenção imediatamente. Você está acompanhando aí certinho, tá? Então vamos dar uma adiantada aí. Porque vai falar sobre a data da inspeção, tudinho. Vai falar sobre a descrição da edificação. É sempre muito bom você colocar a descrição da edificação, por exemplo, estrutura em concreto armado, se fosse estrutura mista, se fosse estrutura em concreto pré-fabricado ou pré-moldado, tá? Aí tem uma coisa chamada fontes de consultas, que é uma das coisas mais importantes. Não pode nunca na vida faltar as fontes de consultas, não pode. Então, por exemplo, assim, você tem que saber qual que é o ano da edificação, qual que é o ano. Aí você vai
principalmente das normas de concreto, você vai buscar no ano anterior qual que era a norma que existia. Por quê? Geralmente a pessoa demorou 1 ano para construir, ou 2 anos para elaborar o projeto, tudo. Aí você vai olhar qual que era a norma de concreto que estava naquela época. E você vai começar a colocar as normas atuais também. Por quê? Porque quando você vai fazer o laudo, você vai enquadrar a estrutura nas normas atuais, principalmente para todos os reparos, todas as recuperações. Então você vai estar modernizando e também sofisticando todos os novos procedimentos. Você não vai usar procedimentos de 20, 30 anos atrás, tá? Então, por isso que é sempre muito bom você colocar as fontes de consulta. Por exemplo, você pega uma estrutura que tenha 25, 30 anos, 40 anos, aí dependendo aí na tua cidade, já tem prefeituras que já pegam e falam assim, não, a inspeção ela tem que ser passada anualmente, porque corre risco. Aí você vai colocar também, é uma fonte de consulta. E tem... e todas essas fontes de consulta, elas já aparecem, a maioria delas, ou praticamente todas, já aparecem no teu próprio orçamento, tá? Aí você vai chegar no item chamado assim, descrição da estrutura existente. Não precisa nada você pegar o manual do condomínio lá, buscar certinho toda aquela descrição, não, é só você colocar assim, ó, a edificação ela é constituída ou construída de parede de alvenaria, pilares, vigas, lajes e fundações. Não precisa você pegar toda aquela outra descrição. É uma coisa bem simples, tranquilo, tá? Então você não precisa. E após isso, você vai entrar no levantamento fotográfico. Só que antes, quando você entrou no levantamento fotográfico, eu já deixo um texto explicando que nem todas as patologias aparecem ali. Lembra lá, para que você vai tirar 10 mil fotos? Não precisa. Para que você vai colocar 10 mil fotos? Não precisa, de jeito algum. Mas você está contando a história do que está acontecendo com a edificação. Lembra que você vai dizer quais são as condições de suporte, de segurança, de manutenção, de durabilidade. Na verdade, o laudo ele é feito para aumentar a durabilidade da estrutura, da edificação. O laudo ele serve para isso. Ele é um direcional para que você coloque aí no seu condomínio, já estou falando com quem é administradores, quem são síndicos, coloquem no condomínio o plano de manutenção predial, que é de suma importância. Então, quando a pessoa quer fazer manutenção predial, eu falo, comece pelo laudo, porque o laudo ele vai enquadrar toda a edificação nas normas atuais, ele vai dizer o porquê que está acontecendo e como consertar. E aí a pessoa não precisa ficar fazendo soluções empíricas, as quais eu chamo de gambiarras, sabe? Ah, vem aqui e faz, porque tem um fator chamado, por exemplo, você gastou 1.000, para consertar, você vai gastar 5.000, então toma muito cuidado com isso. Então, para resumir, o levantamento fotográfico, aí eu já coloco lá, ele não representa a totalidade, não representa todas as patologias, todas assim, mas representa o que de mais importante está acontecendo. Ou seja, você não precisa colocar a mesma patologia 10, 20 vezes. Ah, está trincando aqui o piso aqui, ah, tem trinca ali, ah, tem trinca lá, ah, tem não sei o que, olha, a fachada aqui está... Então você não precisa ficar repetindo, porque na hora que for emitir o procedimento, já vai atender a todas. Por isso que eu falo que muitas das vezes é de suma importância o síndico, a administradora, colocar vocês para depois fazer uma pós-vistoria. Só que isso vai constar no laudo, como recomendação, tá? Ainda nós não chegamos em recomendação. Então, por isso que eu falo, fazer laudo é muito complexo. Ele abre as portas. Então, aí você vai ver. Tranquilo. E depois que você colocou todo o levantamento fotográfico, aí tem os itens inspecionados. O que você inspecionou? A estrutura por completo. Aí tem todos os itens ali. Pilares, vigas, fundações, tudo. Aí você vai falar assim, mas Luiz, como é
Como é que eu inspecionei fundações? Se eu não vi as fundações? Simples. As fundações, se tiver problema de recalque, vai aparecer as patologias. Vai aparecer as trincas certinhas relacionadas a recalque das fundações. Isso aparece, tá? Então você não precisa ficar assim assustado, porque o passo a passo, a estrutura ela fala com você, ela fala. E se você ainda não adquiriu, clica aqui no link aqui abaixo da descrição do vídeo, tá? Clica aqui no link aqui abaixo. E vamos embora que tem a próxima aula, a aula 5. Vamos embora, tá? Então vamos embora. Até lá.